Olá, queridíssimas e queridíssimos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre um tema que eu já falei lá no meu primeiro vídeo, quando eu falei da crise existencial. Só que eu quero complementar com os sintomas da menopausa. Porque olhando os comentários, eu venho percebendo que muitas pessoas não identificam essa crise, tá? E às vezes é isso aí que faz com que a pessoa elas não saibam como lidar consigo mesmo, elas não sabem o que fazer e tem aquela sensação de inutilidade, aquela sensação que está ficando louca, porque foi assim que eu me senti na época, uma confusão mental, né? E se você está passando por essa crise ou já passou, né? Deixa aqui nos comentários como foi que você se sentiu e como é que você está se sentindo. E se você que é homem está neste canal, muito obrigado por esses inscritos, tá? Muitos inscritos, muitos novos chegando, muito obrigada. Fica até o final, porque eu, além de falar dessas crises existencial que a mulher tem, eu vou falar também como os maridos, eles podem ajudá-la nessa fase. Afinal de contas, o problema é de todos, não é só da parceira, é do parceiro também. É um casal. E sendo um casal, para Deus, é uma só carne. Então, gente, voltando ao assunto. Eu falei no meu vídeo, no primeiro vídeo, de uma crise emocional que eu tive. Né? Dos 40 anos aos 44, eu tive uma crise horrível. Só que aí depois, com o tempo, eu comecei a entender, a me entender, comecei a ler assuntos relacionados sobre isso. Então, eu entendi muita coisa. Além de conversar com amigas, né, sobre o problema que eu estava passando, os sentimentos que eu estava sentindo. E eu agradeço a Deus por ter amigas ainda com a sanidade mental intacta. Porque a única louca do momento naquela época era eu. Então, quando eu começava a oscilar de humor, elas diziam assim para mim: olha, calma aí, ainda não é hora de matar ninguém. Então eu percebia, naquele momento, eu percebia que eu estava ultrapassando o limite. Aí eu dava uma recuada, parava e pensava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque era uma dor emocional que eu não entendia. Comecei a culpar meu marido, comecei a me culpar por coisas que eu sonhava, mas não tinha conseguido, tá? E com o tempo eu fui entender que eu estava entrando na fase da menopausa, que veio junto com essa crise existencial. Olha aí, quando você começa a estudar sobre o assunto, quando você começa a entender o que você está sentindo, né, aquela dor, aquela fase ruim não passa, mas você começa a lidar com ela com mais leveza. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Antes que vocês esqueçam, quero te pedir que vocês curtam esse vídeo para que possa ir para mais pessoas. Se vocês quiserem compartilhar também com irmãs, com mães que estão passando por isso e às vezes não está entendendo, né, por o marido para suas esposas e assim diante, faz isso. Só vai ajudar, tá certo? Já adiantando que eu não sou psicóloga, eu não sou ginecologista, eu só estou falando de algo que aconteceu comigo e que eu busquei ajuda. Então, eu incentivo a todas vocês a fazer o mesmo. Procure ajuda profissional, tá certo? É um momento da nossa vida muito sério. Nós estamos passando por uma transição emocional muito séria. Então, com mais ajudas que tenhamos, melhor. Para a gente poder se entender, para a gente poder entender essa fase, o nosso corpo, a nossa mente, porque tudo isso está incluído, gente. O que está por trás, né, dessa crise, né, emocional que às vezes nós temos e não sabemos o porquê e que vem de uma hora para outra? Aumento de peso, falta de sono, diminuição de libido, tudo isso começa a acontecer. E aí você fica se perguntando, o que está acontecendo comigo? A noção do tempo também muda. Você começa a perceber que metade da sua vida já passou. Aí começa aqueles questionamentos. Será que vai dar tempo ainda de realizar aquele sonho? Será que vai dar tempo disso? Será que vai dar tempo daquilo? A gente começa a fazer aquelas mudanças emocionais e corporais e não entendemos o porquê disso. Mas é a natureza ali conversando com você. Aí vem aquelas confusões mentais, né, que todos nós sabemos. Quem já passou por isso sabe. Começa a ficar triste, não querer sair de casa, não querer levantar da cama, se achar gorda. E aí você começa a dizer, meu Deus, por mais que eu faça para melhorar, eu não consigo. E aí começa aquela sensação de luto.
aquela dor emocional, que não aconteceu nada de grave, mas você está ali achando que tem algo de errado acontecendo e você começa a ficar chorosa, suas emoções começam, aí por tudo você chora, por tudo você fica mais carente. Se seu marido falar alguma coisa, você isso já se dói. Se sua filha ou filho falar alguma coisa, também é motivo para briga. Ou então você começa a brigar do nada, a falar apenas de um copo que estava em cima da mesa. Fala apenas daquela toalha que sempre o seu marido deixou em cima da cama, mas agora se tornou um bicho de sete cabeças, que nem ele entende mais o porquê você está falando. Porque toda vez que ele joga, você tira e coloca no lugar. E aí? Fica confuso não só para você, mas para ele, ou para seus filhos, ou para quem está ao redor de você entender o que é que está se passando na sua mente. Mas você está ali certa que você está agindo certa. E aquela dor ali lhe machucando, lhe consumindo por dentro. Aquelas mudanças todas emocionais ali por dentro. Você começa a achar que nada é bom na vida. A sensação que você tem, porque é a sensação que eu sentia, por isso que eu estou falando dessa forma, é que existe uma pessoa dentro de você querendo sair, se libertar daquela prisão. E sua vida se tornou uma prisão. Porque você olha para um lado, olha para o outro, nada lhe satisfaz. Você busca algo para se satisfazer, para aquela dor que você está sentindo passar, mas parece impossível. Quanto mais dias se passam, mais os mesmos sintomas vêm piores. E aí é hora de quê? Como já foi falado, você procurar um médico, você procurar ajuda para fazer aqueles exames que é necessário, tá? Que é necessário para ver como é que tá os seus hormônios, para ver se você está entrando na sua fase de menopausa ou se você está na perimenopausa. Então você precisa correr urgente e procurar. Além de você ler tantos vídeos que tem aí na internet, vai lá, né? Leia, tem muitas psicólogas falando sobre assuntos, ginecologista falando sobre assuntos, sobre os sintomas. Quanto mais você lê, você se informar, essas dores que está passando não vão passar com facilidade, mas você vai passar a entendê-las e aí agir de uma forma mais leve. Vai se passar a lidar com elas de uma forma mais leve. E isso que é importante. Sabemos que os sintomas da menopausa vêm de 38 a 40, a 42 anos. Mas tem pessoas que vêm mais cedo, a tal da menopausa precoce. Mas aí você buscando ajuda já vai lhe ajudar a você entender melhor o seu corpo, a entender melhor sua mente, a você se entender melhor. Sabemos que vai ter um momento de desacordo com você, sua família, pessoas amigas, e também elas vão passar a entender melhor o que está acontecendo com você, se você estiver ciente do que está acontecendo com você. Oscilação de humor, ansiedade sem motivos claros, tristeza, irritabilidade, sensação de vazio. E olha, acredite, é horrível essa sensação de vazio. O que eu fazia, e eu acho que é ótimo, que para mim funcionou, eu pegava um caderno, ia para um lugar tranquilo e começava a escrever todos os sentimentos que eu estava sentindo naquele momento. Olha, acredite, era 3, 4 páginas, viu? Não é bobagem, são nossos sentimentos reais, o que nós estamos passando, e aí eu escrevia tudo aquilo. Depois, e às vezes eu escrevia, era lágrimas, era escrevendo e chorando, escrevendo e soluçando, de tanto sentimento que eu tinha. Depois eu acalmava, bebia um copo com água, descansava, voltava e lia. Às vezes, quando eu lia, eu ficava com vergonha de mim mesma. Eu me perguntava que bobagem foi essa que eu escrevi aqui. Mas tinha dias que, quando eu lia, aqueles sentimentos ainda permaneciam ali. Então, eu guardava, aí no outro dia eu ia lá e relia. Às vezes, quando eu relia, eu via que era apenas bobagem, era coisa, sentimento, que eu estava emocionada, que eu estava carente, e aí rasgava e jogava fora. Mas às vezes, aquele sentimento ali, forte que eu estava sentindo, perdurava. Essas sensações, esses sintomas, eu ia e relia. Aí sim, que eu já estava com a mente equilibrada, que eu já estava com as emoções controladas, aí eu percebia o quanto aquela fase foi difícil para mim. Tinha dias que eu deitava e não queria levantar. Às vezes eu levantava por obrigação, porque eu sabia que o marido ia chegar e eu não tinha esquentado o almoço ou o jantar, eu tinha que levantar, tirar do congelador para poder esquentar para na hora que ele chegasse. Tinha raiva até mesmo das responsabilidades que são minhas, mas que no momento eu não queria fazer. Então eram sensações que eu não entendia, tá? Então uma coisa que eu digo para vocês, maridos, vou deixar também aqui um conselho para os maridos. Que o homem é racional, tem coisas que a mulher faz que o homem não consegue entender.
porque nós somos mais emocionais. Mas se o homem tiver com o coração aberto, a mente aberta para aceitar certas coisas, fica tudo mais fácil. Nós estamos passando por uma crise muito grave. Mas se o homem ele for mais compreensível, chegar para a mulher e dizer assim, olha, eu não passo o que você está passando, mas eu entendo que deve ser ruim. Pronto. Se um homem tiver disponibilidade de falar uma palavra de carinho, sempre está sendo positivo, mesmo que ela não faça nada em casa. Não grite, não critique, entenda o lado dela. Não foi porque ela não quis, é porque ela não teve força física nem mental para chegar e desenvolver o trabalho dela como ela sempre fazia. Não é porque ela faz 99 que essa mulher não presta. A gente também tem que entender isso e ser bem claro. Então, o homem precisa ser também compreensível. Vai chegar o dia que ela vai lhe ofender, que ela vai dizer que não quer mais esse casamento, que ela vai te dizer que não te ama mais, que ela vai dizer que tudo que isso está acontecendo é culpa sua. Mas não se precipite em ficar ofendido. São coisas emocionais que vão passar. É uma fase que nem ela mesma está se entendendo, nem ela mesma está se reconhecendo. Ah, mas porque ela fala? Porque é de sentimento. É um sentimento que é mais forte do que ela. Caso de mulher dizer que o homem estava fedendo, que não aguentava nem dormir mais com o homem, porque o homem estava fedendo, o homem era isso, o homem era aquilo, e o homem largar a esposa porque se achou, né, humilhado. Claro que às vezes a mulher pega pesado. Eu digo isso porque também de vez em quando eu pegava pesado. Mas o que acontece, gente, é uma fase que o homem precisa entender. Não critique, não fale palavras duras. Ao contrário, se você também, o silêncio em certo momento é ruim para essas mulheres. Acredite, o silêncio em certos momentos é ruim para essas mulheres, porque quanto mais elas falam, ela quer escutar de volta, não na mesma intensidade com que elas estão falando, mas de uma forma que ela comece a baixar o nível da ansiedade dela. Mas de repente ela se baixa com o marido que não fala nada, começa a sentir um desânimo de estar ao lado daquele homem, aí começa a dizer que o homem não escuta ela, que o homem só quer ficar na frente da televisão, que o homem não faz nada, que o homem isso, que o homem aquilo. Então, homens, vamos balancear. Você que está aqui no meu vídeo, ajudar a sua mulher nesse quesito, balanceie. Não seja tão grosseiro, que às vezes a gente também passa do limite, vou ser sincera, mas também não seja tão quieto. Fale alguma coisa, fale uma palavra de carinho. Quando você vê que ela está começando, né, a puxar assunto, escute. Não custa nada. Não diga isso a ela. Olha, eu não sei o que é que você está passando, mas eu acredito nos seus sentimentos. Eu sei, você é uma mulher, anos e anos de casamento, e eu sei quem é você. Pronto. Isso vai ajudar a amenizar mais a dor dela e a se sentir mais protegida. Tenha paciência. Divida responsabilidades. Se a casa está ali, um vai lava os pratos, o outro vai enxuga. Não vai cair sua mão. Se ela sempre fez isso sozinha, né, dá uma ajuda, mostra a ela que você quer a melhora dela. Ela vai perceber sem palavras. Nós, mulheres, conseguimos perceber pelas ações do homem o que ele está fazendo por nós. Então faz lá, né? Não custa nada. Se você tem o costume de deixar o copo assim na mesa e você sabe que ela não gosta, tire, bota na pia, então lava e guarda. Se você é daqueles que joga toalha em cima na cama, né, que ela sempre vai e pega, vai lá, pega essa toalha, não custa nada, bote lá no varal, que vai secar de qualquer jeito. Mas isso aí, aos pouquinhos, ela vai percebendo que você está tirando a carga de cima dela. E isso também ajuda ela a perceber que você está ajudando, de certa forma, ela a passar por essa crise, por esse momento tão difícil. O cansaço emocional, ele mata o desejo e a alegria, né? Isso pode ter certeza. Quantas vezes você chegou em casa, né, querendo o carinho da sua mulher, eu estou cansada, eu quero dormir, o dia foi longo para mim, aí você ficou chateado sem entender porque ela não queria os seus carinhos. Tá vendo aí? É porque faz parte. Vocês homens precisam entender muita coisa sobre a mulher e é nessa fase. A mulher nessa fase, ela não precisa de soluções dos seus problemas. Por quê? Ela, querendo ou não, vai passar por essa fase, vai ficar mais forte, mas ela precisa sentir que não estão sozinhas. E para você, queridíssimas, que estão passando por isso, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: você não está sozinha. Acredite. É um processo doloroso, mas normal. Você vai sair mais forte do que entrou dessa crise. E quando você sair mais forte, você vai perceber que o valor de uma mulher não é do que foi no passado, mas sim no que ela se transformou. Ame-se,
Amar a si mesmo é um começo de um romance para a vida toda, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E eu quero dizer para vocês, se vocês gostaram, deixa seu curtir, se inscreva se você não é inscrito e comente aí embaixo. Como foi esse processo para você, se você já passou por ele e se você está passando por ele, o que é que está fazendo para melhorar? E se você ainda não passou, é bom que você assista, mande esse vídeo para colegas e amigas, para que elas possam entender e você também. Quando chegar nessa fase, você vai entender e vai passar por essa fase mais leve, diferente de mim, diferente de outras que tiveram de passar por essa fase, dando murros, cabeçadas, pernadas, por assim dizer, para entender o que estava acontecendo, tá bom? E obrigado por tudo, todos fiquem com Deus.